E o tema hoje que eu vou falar é sobre ameaça. Vê, no meu coração essa palavra é muito forte, a inspiração que Deus nos deu. Então nós vamos para a palavra, pessoal. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Estava com saudade do povo aqui, de estar ministrando a live. Glória a Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, o versículo é 21, pessoal, em diante. Diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu o pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Primeira coisa que eu quero falar para você é que isso nunca mais saia do seu coração. A ameaça não vem de Deus. Você não vai ver Jesus ameaçando pessoas. E aqui é o maior exemplo. E aqui diz que para isto sois chamados, para que sigais as pisadas de Cristo. O que me quer dizer que o apóstolo Pedro? Que assim como Jesus foi injuriado, foi xingado, foi maltratado, mentiram contra ele, foi perseguido, em nenhum momento ele revidou. E olha que ele nunca cometeu uma injustiça, ele nunca errou, ele nunca pecou. E nunca pecou contra ninguém, nunca errou contra ninguém. Mas mesmo assim ele foi injuriado, maltratado. E diz aqui a palavra de Deus que mesmo ele sofrendo tudo isso, ele não revidou com ameaça. O que ele fez? O que nós devemos fazer com ameaça? É entregar a Deus. E foi isso que ele fez. Diz aqui a palavra que ele entregou àquele que julga justamente. O que você vai ouvir aqui é muito profundo, pessoal. Tem muita gente vivendo debaixo de ameaça. A pessoa ameaça, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Você quer ver um negócio? Quando a pessoa ameaça expor publicamente alguém, pode ter certeza que isso não é de Deus. Isso é maligno, satânico e diabólico. Porque o que significa a palavra ameaça? Quando a pessoa ameaça alguém, ela está intimidando alguém, ela está coagindo alguém, ela está oprimindo alguém, ela está amedrontando alguém, ela está colocando medo da pessoa, ela está usando de autoritarismo contra alguém. E isso não é obra do Espírito Santo. E não se escandalize que isso também acontece dentro das igrejas. Mas não é só dentro das igrejas, é em qualquer instituição. O que nós devemos fazer em relação às ameaças? De repente, você, alguém da sua família foi ameaçado. E às vezes, de expor a sua vida, de expor algo do seu passado, de expor algo na internet. Tudo isso é satânico e maligno. Tem gente que não acredita nisso. É a pessoa que expõe a vida dela para os outros e usa de ameaça, de chantagem. Pregador que fica ameaçando em cima do altar. E vou te provar na palavra de Deus isso. Ameaça não vem de Deus, pessoal. Porque quando a pessoa ameaça alguém, ela está colocando medo, está coagindo alguém, está intimidando alguém, está oprimindo alguém. Isso não provém do Espírito Santo. Porque Jesus não fazia isso. Mesmo ele sendo maltratado, injuriado, pisado, em nenhum momento ele ameaçou aquelas pessoas. Nenhum momento, mas ele entregou a Deus. E você lembra muito bem que quando Jesus, antes de falecer, ele disse assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mas ele não ameaçou, porque Deus é amor, pessoal. Quem tem um amor de Deus no coração não fica ameaçando as pessoas para prejudicar, para querer o mal da pessoa. Não existe isso. Não tem como. Às vezes, é muito triste, uma certa vez eu vi
um pregador ameaçando um líder de um ministério porque ele se achou injustiçado. Abriu até um canal do YouTube para isso. Isso não é de Deus. Deus não está nisso. Quando a pessoa coage, coação, fica coagindo a pessoa, intimidando a pessoa, colocando medo dela, fazendo uma opressão na mente da pessoa através de ameaça e outras coisas mais. Meu Deus do céu, Deus não está nisso. Você quer ver um negócio? Olha o que Jesus fez. Já uma revelação que eu vou te dar, que Deus me deu. Acabou de me dar essa revelação. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. É coisa nova que Deus está nos dando aqui. Ó. Versículo 11. Diz assim. Marcos capítulo 3, versículo 11 e 12. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que o não manifestassem. Isso é muito forte. Jesus só usou de ameaça contra os demônios, contra os espíritos malignos. E aqui está bem claro que ele fez isso. Porque aqui diz a palavra que quando os espíritos malignos, vendo Jesus, se prostraram diante dele e clamavam dizendo: Tu és o Filho de Deus. E Jesus nunca gostou de holofotes. Nunca. Nunca. Jesus Cristo, ele nunca quis aparecer, mesmo sendo Deus, em forma de homem. E quando os demônios queriam expô-lo publicamente, ele os ameaçou severamente. Ele ameaçou os demônios, expulsava demônios. Vocês estão entendendo isto? Quando nós devemos usar de ameaça contra os demônios, contra Satanás, e expulsá-los? Em nome de Jesus Cristo, pessoal. E aqui, claramente, os demônios que queriam expor Jesus publicamente, dizendo que ele era filho de Deus. Só que Jesus não permitiu isso. Isso é muito forte. Quem expõe publicamente os outros é Satanás, irmãos. E tem muita gente no boca do diabo. Eu não vou dizer nem das pessoas do mundo que você vê. Pessoas ameaçando com chantagem. Pessoas ameaçando contar algo para alguém. Usa vários tipos de ameaça, irmãos. Você vai perder o seu cargo, porque você vai ver, se você não fazer o que eu estou mandando e não sei o que, fica ameaçando. Isso não é de Deus, eu estou te provando na Bíblia. Eu vou te dar alguns exemplos. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. O versículo é 1 e 2. Diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Aqui nós estamos vendo um homem chamado Saulo de Tarso, que depois se transformou no grande apóstolo Paulo. Esse homem, que era religioso, ele respirava ameaças e mortes contra quem? Contra os discípulos do Senhor. Quando a pessoa ameaça alguém, é porque ela está contra alguém. Coloque isso no seu coração. E nós vimos que quem ameaça e quer expor é Satanás. Imagine a pessoa cometer um erro, um deslize, um pecado. Imagine, olha que coisa séria. E a pessoa expor isso, um exemplo, na internet, publicamente no bairro, publicamente. Não, Jesus não chamou a gente para isso. Se Jesus ele não expôs Judas Iscariotes, ele não expôs Judas. Olha que coisa tremenda. Em nenhum momento ele ameaçou Judas. Ele só disse: o que você tem que fazer, faça logo. Mas aí daquele, por quem o filho do homem é traído, melhor se for não ter nascido.
Jesus deu uma palavra, não ameaçou, o exortou, mas não expôs. Por quê? Porque as pessoas começaram a falar, porventura sou eu? Sou eu? Porque eles não sabiam quem era, porque Jesus não falou. Nós não temos que expor o pecado de ninguém. De ninguém, nós não temos esse direito. Porque nós somos falhos e precisamos também da misericórdia de Deus. Nós devemos orar e interceder entre a pessoa e Deus. Nós temos que orar para que a pessoa caia em si, para que a pessoa volte para Deus. E não expô-la, envergonhando essa pessoa. Como os fariseus faziam. Quando aquela mulher chegou chorando aos pés de Cristo, ele falou no coração, fariseu, se esse homem fosse profeta, sabia que essa mulher é pecadora. E Jesus o repreende depois. Então nós estamos vendo aqui um homem chamado Saulo de Tarso. Ele foi pedir carta, autorização para o sumo sacerdote para ir atrás dos discípulos do Senhor para fazer mal a eles. Ele matou muita gente, um deles foi Estevão. Saulo de Tarso, esse mesmo, que escreveu a maioria do Novo Testamento depois que se converteu. Mandava prender, ele ameaçava. Se eu ver vocês fazendo culto, vocês vão ver. Se eu ver vocês reunindo nas casas, vocês vão ver. Eu vou prender vocês. Vocês podem estar indo qualquer... Você pode estar longe em outro estado, mas eu vou atrás de vocês. Ele fazia isso. Puxava pelos cabelos as mulheres, chegava quebrando tudo nas igrejas onde o povo estava reunido. Eles viviam debaixo de ameaça. Coisa satânica e maligna. Porque a ameaça sempre é voltada para o mal. Aí, pessoal, o que aconteceu? Você sabe que ele teve um encontro com Cristo nessa caminhada. E a vida dele mudou. Pastor, como que o senhor pode comprovar em relação a isso? Em relação a essa atitude de Paulo que ele mudou? Vamos ver isso? Isso aqui é profundo? Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 9. Diz assim Efésios 6, 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Irmão, isso aqui é de arrepiar. Quando ele fala assim, e vós, senhores, e você sabe quem disse isso? Quem escreveu essa carta? O apóstolo Paulo. Depois que ele teve um encontro com Cristo, ele deixou as ameaças de lado. Passou a servir a Deus com amor e amando as pessoas. Esse homem sofreu muito por causa do evangelho. Perdeu até sua cabeça por causa disso. Foi preso injustamente. Apanhou. Mas ele honrou Jesus e o evangelho. E agora ele escreve a carta dizendo, e vós, senhores, quer dizer, líderes, patrões. Aí, trazendo aqui pastores, gerentes, encarregados. Ele está dizendo aqui, deixai as ameaças. Irmãos, o líder que fica ameaçando a pessoa, isso não é de Deus. Que fica expondo a pessoa, isso não é de Deus. Isso não existe. Nós vimos que quem faz isso é Satanás. E Jesus calou a boca dele. Jesus o repreendeu. Quando você perceber isto, saiba que quem está por detrás disso, detrás dessas ameaças, é Satanás. Então a sua luta é contra ele. O que você tem que fazer? É repreender esse espírito. Não adianta você bater boca. É fazer que nem Jesus fazia. Porque o demônio usou alguém para expor Jesus publicamente. E Jesus orou repreendendo, para que não manifestasse. E olha que Jesus nunca errou, nunca falhou. Pastor, mas se a pessoa falhou ou errou, não cabe a gente fazer isso. Porque a Bíblia diz que o homem, ele quer descobrir as coisas. E Deus é encobrir. Porque Deus, irmãos, ele não quer expor ninguém ao ridículo, à vergonha. Você já deve ter visto pessoas que foram expostas na internet, principalmente nos dias de hoje. Tem gente que cometeu suicídio por causa disso. Irmãos, não é de Deus.
Não existe isso. Umas vezes, um tempo atrás, estava vendo uma live de um pastor que é até de Deus. E esse pastor ele fez uma live, irmãos, expondo os pecados dos pastores. E tem coisas que era verdade, tem coisas que não era. E tem coisas que já tinham sido resolvidas. Você já imaginou isto? Porque o único que é juiz é Deus, não somos nós. Eu já comentei aqui na live, tem coisas que a minha esposa não sabe. Eu já atendi casos seríssimos de pessoas que se arrependeram. Estão bem com Jesus. E ninguém sabe disso. A não ser eu, a pessoa e Deus. Ética pastoral. Irmãos, ele disse aqui, deixais ameaça. E ele fala que é algo muito forte, hein? O apóstolo Paulo fala assim, ó. E vós, senhores, quer dizer, líderes. Aí você pode colocar pastores, porque o pastor é um líder. Um gerente é um líder. O encarregado é um líder. Até um pai mesmo é um líder. Pai que vive ameaçando, mãe que vive ameaçando o filho, ameaçando. Não se cria filho com ameaça. Não. Não é desse jeito. É com educação. Por mais problemático que seja. Olha o que diz. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, porque ele ameaçava. E ele deixou as ameaças. E diz, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Irmão, isso aqui é muito forte. Tem pessoas que acham que porque está na posição de liderança, ela se acha melhor do que os seus liderados. E ela acha que diante de Deus ela é privilegiada, porque ela está naquela posição. Ela acha que Deus vai tratá-la melhor do que aquela pessoa que está sendo liderada. E ele fala isso aqui claramente. Se você está achando que Deus vai te tratar melhor, porque você é um líder, porque você é um pastor, você está enganado. Porque cada um tem o seu dom e a sua vocação. E quando ele fala deixar as ameaças, é porque tinha pessoas ali, líderes ali, ameaçando. Ele falou, ó, para com Deus não há acepção de pessoas. Vai achar que você é melhor do que os outros, que Deus vai te tratar melhor, com diferença. Você está enganado. Vai pensar que você é o queridinho, somente porque você está na posição, você é o queridinho do Senhor e os demais não. Você está enganado. Deus não faz acepção de pessoas, não. E a horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Pastor, alguém diz, eu estou vivendo debaixo de uma ameaça ministerial. Eu estou vivendo coagido no meu ministério, alguém diz. Isso não é de Deus, irmãos. Não é de Deus. Porque você não vai ver Jesus fazendo isto. A Bíblia diz que não é por força nem por violência. Quando a pessoa usa de ameaça, é porque ela quer controlar, ela quer dominar, ela quer oprimir, ela quer escravizar a pessoa. E nós somos livres em Cristo. Não para pecar, mas livres para servir a Deus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele não quer que a gente torne para o jugo da servidão. Eu, como pastor, eu sempre preguei isso. Eu não tenho que controlar a vida de ninguém. Deus não me chamou para isso. Deus chamou para dar palavra, para pastorear, ensinar. Deus me chamou para isso. Porque a ovelha é de Deus, não é minha. É claro que, no bom sentido, sim. Jesus falou, Pai, o Senhor me deu esses discípulos, essas ovelhas são tuas, mas tu me deste. Então, se Deus confiou em minhas mãos ovelhas, almas, eu tenho uma grande responsabilidade para com isso. Mas não para dominá-la e escravizá-la. E tem muita gente que está sendo mantida escrava debaixo de ameaça. Aí serve com medo, que geralmente quem é ameaçado vai servir por medo. Tem que fazer, porque senão... E quando ameaça, é sempre para prejudicar. Coloca medo nas pessoas.
Isso não é o Espírito Santo. Deus não está nesse negócio. E eu estou te provando aqui na Bíblia. O Senhor quer que a gente tenha paz, que a gente viva em paz. Deus não quer ver ninguém debaixo de jugo. Você se lembra de Roboão, que ouviu aqueles jovens da sua idade e aumentou o jugo do povo, sendo autoritário e até ameaçou. Acabou perdendo e perde. Porque vai chegar um momento que as pessoas vão abrir os olhos. Peraí, eu estou vivendo debaixo de ameaça, mas nem Deus faz isso comigo. Mas nem Deus faz isso comigo. E olha que Deus nos deu o livre-arbítrio. Tem gente, até pregadores, que falam, não, Deus não nos deu o livre-arbítrio. Nós não temos livre-arbítrio. Mas, meu Deus do céu. E tem pregadores renomados pregando isto. Como que não? Deus criou o homem como robô? O homem tem o poder de escolha. É o homem que decide, que escolhe. Deus dá. Inclusive, Deus fala assim, eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, se eu não me engano. Eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolha a bênção para que viva. Ainda Deus fala, escolha a bênção. Porque o poder de escolha pertence a nós. Você se lembra quando Elias fez o desafio do fogo? Se o Senhor é Deus, seguia-o. Se é Baal, seguiu. A escolha pertence a nós. Então não cai nessa não. Se você já ouviu que o homem não tem livre-arbítrio, isso é antibíblico. Eu não sei no que as pessoas arrumam essas doutrinas, irmãos. E está confundindo muito crente. E não só isso, como outras coisas. Mas voltando a falar aqui de ameaça, o apóstolo Paulo, um dia que ameaçou, respirava ameaça de morte, quando ele se converteu e se tornou um homem de Deus, homem espiritual, que tinha comunhão com Deus, a mentalidade dele mudou. Ele percebeu que não tinha que fazer nada debaixo de ameaça. A gente tem que fazer por amor, pessoal. A gente não pode obrigar alguém a fazer alguma coisa. É por amor que a pessoa tem que fazer. Às vezes a pessoa está até disposta para fazer alguma coisa, mas é ameaçada para não fazer. E às vezes uma coisa boa. Tem gente que ameaça, não, eu sou líder, eu sou... E não deixa. Poda a pessoa. Mas uma hora, se a pessoa está orando, buscando a Deus, Deus vai abrir a mente dessa pessoa. Ela vai perceber. Porque tem coisas que é do homem, não é do espírito. Irmãos, nunca se esqueça disso. Os frutos do espírito é amor, é paz, é alegria, é benignidade, é longanimidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. São novos dons. E se você fazer um estudo sobre esses novos dons, você não vai ver nada de ameaça aí, de autoritarismo. Não. A Bíblia diz, servir ao Senhor com alegria. Você não vai ver Jesus ameaçando alguém para servi-lo. Não, você não vai ver. Se as pessoas entendessem que Deus levanta pessoas certas com um propósito, para abençoar a vida da pessoa, para ajudar a pessoa. Eu não preciso usar de ameaça. Deus levanta pessoas para estar fazendo. E a pessoa vai se sentir realizada fazendo. Quando você dá liberdade no Senhor, no Espírito, para que a pessoa faça para Deus. E ela vai fazer com alegria. Mas quando vive debaixo de ameaça, às vezes a pessoa até sabe fazer, mas não faz. Está tão ferida, tão machucada, que ela não acaba fazendo. Aí ela não evolui e também a obra também não naquela parte. Aí faz mal para ela e mal para a obra. Pois tem que orar a Deus. Ora a Deus. Eu sempre preguei, se perseguir numa cidade, vai para outra. Jesus falou isso, irmãos. A Bíblia diz, sabe o que o apóstolo Paulo falou? Não seja escravo dos homens. Ah, claro, eu não estou falando a respeito de submissão. Tem que submeter no Senhor, na palavra. Mas quando começa com ameaça, isso não é o Espírito de Deus. Eu estou te provando na Bíblia. E eu vou finalizar aqui, pessoal, Atos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Olha que coisa linda, pessoal. Eu sempre preguei por onde eu passei
o seguinte: se um dia você estiver conversando com alguém e você vê aquele que é seu pastor ou pastora, seja quem for, te ameaçar, não quero mais você conversando com essa pessoa. Seu amigo, sua amiga, seu irmão em Cristo. Vocês têm comunhão e proibir e ameaça ainda. Isso não é de Deus. Deus não está nisso. Por onde eu passei, você conversa com aquele que foi seu pastor. Foi seu pastor? Conversa com ele. Não tem problema, tem uns que proíbem e ameaça. Se unir um bobo, pessoal. Às vezes um irmão que às vezes Deus dirigiu para outro lugar, ou Deus permite alguma coisa para ir para outro lugar, vai perder a amizade por causa que o homem falou? O homem falou? Não, isso não existe, irmãos. Onde está Deus nisso? Será que no céu vai viver todo mundo separado? Agora, é claro, se a pessoa que é espiritual, a outra pessoa sair e começa a falar mal da igreja lá, do ministério lá, aí é diferente. Aí você já corta. Não vamos falar nesse assunto não, você está em outro lugar, eu estou aqui, vamos continuar a amizade, glória a Deus. Em nome de Jesus. Agora, ameaçar, meu Deus do céu, isso é espírito de Diótrefes. Terceira carta de João, depois você leia lá. Eu vou finalizar aqui, pessoal. Capítulo 4, versículo 26. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Irmãos, se você ler o capítulo 3 e 4, você vai ver que Pedro e João, usados por Deus, fizeram um milagre. Curaram um paralítico, coxo desde o ventre. Foram perseguidos. E os religiosos falaram para ele assim, olha, não fale mais nesse nome. E ameaçaram eles. E Pedro falou assim, antes obedecer a Deus do que os homens. Aí ele começa a dar o discurso. E eles apanharam, tem outra passagem que eles também apanharam, sofreram ameaças. Mas sabe o que eles fizeram? Eles não bateram de frente, não discutiram, deram a palavra. Irmão, se alguém está te ameaçando para você não fazer a obra, não anunciar o nome santo de Jesus, você não tem que obedecer. E seja qualquer lei, hein? Seja qualquer lei. A lei de Deus está acima de qualquer lei. Quem é servo de Deus sabe o que eu estou falando. Quem é do mundo não vai entender mesmo. Não vai entender. Mas quem é de Deus sabe. Eu não posso deixar que a lei do mundo fira a palavra de Deus. Não posso. Às vezes toma cuidado, porque as pessoas falam assim, não, mas toda autoridade foi constituída por Deus. Sim, o cargo. Mas não é Deus que coloca a pessoa. Quem coloca a pessoa é através do voto. E toma cuidado, até fraude aí pode acontecer. Mas é só para você entender. A gente tem que ser inteligente. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Nabucodonosor mandou Sadraque, Mesaque e Abednego se dobrar diante de uma imagem. Era lei que não se prostrasse, iria acontecer o que com eles? Iam ser lançados na fornalha de fogo, irmão. E eles não respeitaram, não. Então tem lei aí que não é para respeitar. Não tem como você respeitar. Desde que não fira a palavra. Se ferir a palavra, não tem como você obedecer, irmãos. Vocês estão entendendo? Então, é Deus, a autoridade é constituída por Deus. O cargo, tá? O cargo.
não a pessoa. Isso é muito importante. Agora que eu tenho que orar pelas autoridades, eu tenho que orar. Isso é Bíblia. Eu tenho que praticar a palavra. E eu sei que vocês estão entendendo. Aqui, o apóstolo Pedro com os demais começaram a orar. Senhor, olha para ameaças dele. Eles estão ameaçando para que a gente pare de pregar o evangelho. Não, Senhor, nos dê mais ousadia, nos dê mais intrepidez, para que a gente vá anunciar o nome do teu filho Jesus. Nós não vamos parar, não. Enquanto isso, Senhor, o Senhor estende as tuas mãos para curar e para libertar. Depois que eles oraram, o lugar tremeu, e eles foram cheios do Espírito Santo e saíram anunciando, pregando o evangelho. Houve cura e libertação. É o que nós devemos fazer, pessoal. Não deixe ninguém parar você. Não deixe ninguém impedir você de servir a Deus, atrapalhar o seu ministério. Não deixe, te ameaçando. Irmãos, Deus não é um Deus de ameaça, Ele é Deus de paz. Em nome de Jesus, temos que sujeitar as autoridades no Senhor. Se for para haver conflito, viver debaixo de ameaça, não bata de frente. Não faça isso, faça como Davi. O Saul ficava ameaçando ele direto, perseguindo ele direto. Ele falou, não vou tocar no ungido do Senhor. Mas o que Davi fez? Chega um momento que ele teve que procurar o seu caminho. Foi parar até na caverna do Adulão. Irmãos, às vezes é melhor ter paz. Ter paz do que arrumar confusão. Porque Deus não é Deus de confusão, Ele é Deus de paz. A ameaça não vem de Deus. Ou é do homem, é de Satanás. Quando ameaça alguém, está ameaçando alguém, irmão, isso é perigoso. Isso é muito sério. Eu senti de Deus de trazer essa palavra. Essa palavra é muito forte. Se for para ameaçar, que sejam os demônios, eu provei aqui na Bíblia. Sim, é eles. E expulsá-los no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero que você guarde essa palavra. É um alimento forte que Deus nos deu aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Não tenha medo. Jesus falou assim, ó, não temas o que mata o corpo. Teme aquele antes que pode lançar a alma no inferno. Isso é muito forte. Isso é muito profundo. Tem gente que tem mais o homem do que a Deus. Temos que temer a Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele está conosco, irmãos. Jesus nos ama. E eu mostrei para vocês e provei na palavra. Ele sendo maltratado, injuriado, ele não ameaçou, mas entregou a Deus. Está vivendo debaixo de ameaça? Entregue a Deus. Estão querendo te atrapalhar, te prejudicar? Entregue a Deus. Ele vai julgar justamente. Pastor, é ameaça de morte. É alguém da minha família que está sendo ameaçado de morte. Aí você tem que usar de sabedoria. Quando Herodes quis matar o menino, Deus apareceu em sonho para José e falou assim, foge daqui, vai para o Egito. Herodes quer matar o menino. Fica um tempo lá. Ele só voltou depois que Herodes morreu. Sabedoria. Irmãos, tem tanta coisa que eu poderia falar. Uma certa vez, Herodes enviou alguém dizendo assim, ó, Herodes quer matar você, Jesus. Ele falou que vai te matar. Ele falou, vai dizer para aquela raposa que eu vou continuar fazendo a obra. Eu vou continuar expulsando demônios, curando enfermos, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Você é de Deus. Tem leis aí saindo, irmãos, contra o povo de Deus. Vamos ficar na palavra. Esses dias, lá na Inglaterra, e está acontecendo em vários países, que tem acompanhado a rede social, sabe o que eu estou falando. O pastor estava pregando lá sobre que Deus criou macho e fêmea, mas com amor, não desprezando ninguém, maltratando ninguém. Foi preso por causa disso. E o que você acha que está acontecendo no país? Temos que orar, irmãos. Pedir ousadia a Deus para anunciar e falar a palavra de Deus. Em nome de Jesus. E Ele vai capacitar. Eu não tenho dúvida disso. Tem muita gente que precisa ser salvo, ser liberta, voltar para Cristo. Que Deus fale mais ao seu coração. Eu quero orar. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar por esta palavra, por esse entendimento. Obrigado, Senhor, pelo pão fresco. Obrigado pelo pasto verdejante, pelas águas tranquilas. Obrigado pela paz, ó Deus.
Obrigado pela inspiração e revelação da tua palavra. Meu Deus querido, que possamos viver essa palavra, praticar esta palavra. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está até deprimido e oprimido, Deus, por causa de ameaças de líderes, de pastores, de encarregados, de gerentes e de tantos outros. Não são todos, Deus, é minoria. Mas eu creio, Pai, que o Senhor está no controle de tudo. E eu sei, meu Deus, e creio também nisso. Porque isso acontece com muita gente. Quando a mente se abrir, essa pessoa não vai aceitar mais ficar debaixo de ameaça. Ela vai fazer que nem Davi. Vai chegar um momento que não dá mais. Ela vai procurar o seu lugar. Jesus Cristo, que o Senhor abençoe e dê sabedoria ao teu povo. E desperte essas pessoas, Pai. Tenha misericórdia dessas pessoas que estão usando de ameaças, como Saulo fazia. Respirava ameaças e até morte. Mas, meu Deus, ele teve um encontro contigo, a vida dele mudou. Que esses líderes e pastores, que é a minoria, Deus, que vive debaixo de ameaça, meu Deus, usa de ameaça, que eles tenham um encontro contigo, Deus, e deixe isso de lado. E venha, ó Deus querido, Deus amado, agir como o apóstolo Paulo, que escreveu depois, deixa as ameaças. Que assim seja, meu Deus, na vida do teu povo. Abençoa a tua obra, a tua igreja. Nós não somos perfeitos. Nós precisamos da tua graça, misericórdia e de sabedoria. Então, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Que possamos ser guiados pelo teu Santo Espírito, o Espírito da paz, o Espírito de amor. O Deus Todo-Poderoso, o Deus glorioso, porque o Senhor é o próprio amor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Oh, glória a Deus. Bendito seja o Senhor.